Fala galera, bem-vindos! Mais um resenha, mais um trimestre e hoje vou te dar uma aula grátis de português falando sobre as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de alguém geralmente são as mais importantes, né? Tipo nos filmes. É aquela frase de efeito que te deixa com um choque de realidade enquanto os créditos do filme sobem. Escuta, Rose. Você vai sair daqui. E vai viver muito. E ainda vai ter um montão de filhos. Hoje vamos falar sobre a última frase de efeito que Jesus disse antes de subir para o céu. Você conhece? Mais um trimestre, eu tenho uma grande novidade para vocês. Depois de muitos pedidos, muitas cobranças, muita oração e muitos rangeres de dentes, nós vamos fazer os vídeos baseados nas lições dos jovens. E nesse trimestre a gente vai falar sobre discipulado. E outra novidade é para você que curte se aprofundar no estudo, a gente vai enviar todas as semanas o resumo escrito de tudo que eu tô falando lá no seu e-mail. Então clica no link que eu deixei na descrição, cadastra o seu e-mail que eu vou enviar o resumo escrito para você toda semana, beleza? Clica lá. Falando em discipulado, quero te perguntar, o que a palavra discipulado significa para você? Coloca aqui nos comentários. Discipulado é um processo de se transformar à imagem e semelhança de Jesus e depois ensinar alguém a ser como Jesus era. Em resumo, é ser como Jesus e ensinar outras pessoas a serem como Jesus também. As últimas palavras que Jesus disse enquanto esteve na Terra mostram essa missão que ele deixou para nós. Preste atenção nessas palavras porque elas são o propósito de Deus para a sua vida. Quer ver só? Vou te mostrar aqui no nosso novo flip chart, olha só. Opa. Aí. Aqui. Tá legal agora. O texto bíblico diz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Note que aqui existem 4 verbos fundamentais. O verbo ir, representado por vão, o verbo façam discípulos, o verbo batizando e o verbo ensinando. Estou muito didático hoje. Um desses verbos é o principal e o restante serve como auxiliar, descrevendo como esse verbo principal deve ser realizado. E eu te pergunto, qual é o verbo principal? Ir, batizar, ensinar? Não. Não. O verbo principal nessa sentença é o verbo fazer, explícito aqui na expressão façam discípulos. Ou seja, a ordem de Jesus foi muito clara. Façam discípulos. E sabe por quê? Porque esse verbo, o verbo fazer, é o único verbo que está no imperativo. Agora, o que você vai fazer com essa informação? Dê essa volta inteira para dizer que a expressão façam discípulos está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Já os outros verbos estão no gerúndio, representando como essa ordem poderia ser executada. Gerúndio é uma das formas nominais do verbo, formada pelo sufixo NDO, indo, andando, falando, por exemplo. Em resumo, podemos traduzir Mateus 28, 19 e 20 literalmente dizendo: portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando esses discípulos a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Note que os 3 verbos estão no gerúndio: indo, batizando e ensinando. E aí você diz, BJ, mas o indo não está no gerúndio. Gente, analisando a língua original, analisando o texto ali na linguagem original, percebemos que ele seria melhor traduzido como indo. Ou seja, o vão não é uma ordem. A ordem é façam discípulos. Enquanto você estiver indo, faça discípulo. Enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver vivendo, faça discípulos, batizando esses discípulos e ensinando esses discípulos. Ou seja, esses 3 verbos, na verdade, são reféns do principal verbo, que é fazer. Façam discípulos. Fazer discípulos é o objetivo central da grande comissão. Entendeu? E aí você me pergunta, BJ, como é que eu posso fazer isso na prática? Vou resumir em 3 passos. Primeiro, ir. Nós precisamos nos movimentar, agir, viajar, visitar, se voluntariar, ser ambicioso quando o assunto é encontrar pessoas. Batizar. Precisamos batizar, isso é fundamental também. O batismo não é o fim e nem o começo do discipulado. Ele é uma parte muito importante desse processo, uma parte essencial. Terceiro, precisamos ensinar. Discipulado envolve ensino. Precisamos levar os ensinos que Cristo deixou quando esteve aqui na Terra, para salvar, para instruir e para abençoar aqueles que não conhecem. Em resumo, discipular é composto de ir, batizar e ensinar. Legal, né? Legal! Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele poderia ter dedicado o tempo dele escrevendo livros, fundando centros de treinamento, fazendo várias outras coisas, mas ele preferiu
fazer discípulos. Ele preferiu dedicar o tempo que ele tinha na terra, o pouco tempo, transformando a vida de pessoas. Pega esse segredo. O foco do discipulado é único e exclusivamente pessoas. Cristianismo é sobre pessoas. Cristianismo é sobre gente. Às vezes a gente coloca o templo, as tradições, os programas na frente da prioridade, que são pessoas. Entenda, cristianismo é sobre pessoas. Discipulado é sobre relacionamento com pessoas. Forte isso, né? E eu pergunto para você, será que tem algum amigo seu, alguém da sua igreja que está precisando ouvir essa lição? Faz um favor para mim e para essa pessoa. Copia esse link e compartilha lá nos seus grupos do WhatsApp, porque muita gente está precisando ouvir isso. Sério, por favor. É verdade. Toda pessoa que se diz cristã deveria fazer discípulos, é algo natural. Assim como toda árvore de manga produz manga, todo discípulo de Cristo produz outros discípulos de Cristo. E se isso não está acontecendo, provavelmente ele não esteja sendo discípulo. O louco disso tudo é que o discipulado é exponencial. Quando eu faço um discípulo, esse discípulo faz outro discípulo, que faz outro discípulo e bum! Só para você ter ideia do poder exponencial, se eu dobrar uma folha de uma Bíblia 45 vezes, eu consigo uma espessura suficiente para chegar da Terra até a Lua. Você entende? Imagina se cada pessoa na sua classe se encarregasse de fazer 2 discípulos. O número de pessoas na sua classe triplicaria. Outro dia eu vou falar mais sobre isso, mas fica com esse conceito na cabeça. Discipulado é exponencial. Muitas igrejas hoje têm focado na adição de membros. Aí não tem como crescer. O foco tem que ser na multiplicação. E aí entra o discipulado. Coisas simples. Tipo cálculos? Mais simples. Trigonometria? Tá, é o garoto mais inteligente que eu conheço. Quando Jesus escolheu seus discípulos, ele contou com a ajuda dos próprios discípulos que convidaram amigos e parentes. A Bíblia diz que João levou 2 dos seus discípulos a Cristo, e então um deles, André, encontrou seu irmão e o chamou para o Salvador. Foi logo chamado Filipe e ele foi em busca de Natanael. Olha que massa! Os discípulos ficaram tão felizes em serem chamados por Jesus que saíram chamando outros amigos para segui-lo também. A gente tem que fazer o mesmo. A gente tem que se mobilizar para levar Cristo para mais pessoas. Isso começa primeiro sendo um verdadeiro discípulo de Jesus e depois convidando outros através da nossa vida a se tornarem discípulos dele também. Discipulado acontece no seu dia a dia, quando você ensina as pessoas com as quais você se relaciona a serem como Jesus. Existem pessoas que convivem com você diariamente e não sabem que você é cristão, ou sabem, mas nunca viram na sua vida o que ser cristão significa de verdade. Eu desafio você a, durante esse trimestre, discipular pelo menos uma pessoa. Ore para que Deus mostre ou coloque no seu coração quem é essa pessoa que Ele deseja que você discipule. A gente vai terminar esse trimestre com a sua classe cheia, ou melhor, com a sua vida cheia. O que você acha? Resumindo então, primeiro, discipulado é sobre ser como Jesus e fazer outras pessoas serem como Jesus. Segundo, discipulado é composto por ir, batizar e ensinar. Terceiro, discipulado é focado única e exclusivamente em pessoas. E quarto, discipulado deve ser feito principalmente de forma individual. Nosso objetivo na lição desse trimestre é levar você a entender que você deve ser um discípulo de Cristo e levar outras pessoas a serem discípulos dele também. Não é apenas sobre assistir culto, não é apenas sobre ganhar uma estrelinha na coroa. Não, é sobre transformar vidas. Por isso, se comprometa a aprender mais sobre a missão que Deus tem para você individualmente. Com certeza Ele quer te usar para alcançar pessoas de maneira pessoal. E se você aceita esse desafio, escreve aqui nos comentários, eu aceito. Escreve em caixa alta para todo mundo ver, porque nas próximas semanas eu vou te ensinar como você pode fazer isso. Bora? Frase de efeito que Jesus... As últimas palavras que Jesus... Blaster, flip chart. Opa, pera, foi errado.